Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Fabiano Silva, irmão Rogério Buzzi, demais irmãos que estão na sala. A Tereza Cristina, a Sueli Gutierrez, o Robson, Maria Conceição, o Rudinei, Fabiano Gomes, a Sueli, a Daniela, Edson Dresch e demais irmãos que vão estar assistindo ao longo desse tempo agora, esse estudo gravado aí. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença, bom estudo a todos. Vamos fazer uma oração. O irmão Fabiano ora, irmão. O irmão Rogério, ou eu mesmo. Creio que o irmão Fabiano poderia, né, uma vez que está conosco aí. Posso sim, então. Boa noite a todos. Eu estendo aqui minha saudação a todos os irmãos que se encontram na sala externa também. Deus abençoe cada um de nós e compartilhar conosco hoje por conta do link. Mas vamos nesse momento agora, vamos orar ao nosso Deus. Santo e poderoso, nosso Pai celestial, agradecemos ao Senhor porque sabemos do seu grande amor por nós, colocando sofrer a dor, sofrer a traição, tudo para salvar nós pecadores. Nós pedimos ao Senhor que nos coloque em nossos corações, a cada dia entender mais a grandeza desse tão grande amor, para que venhamos, Senhor, a poder partilhar com as pessoas aquilo que o Senhor venha nos ensinar sobre o verdadeiro amor do nosso querido Pai. Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que seja com este grupo, que o Senhor ajude a nós para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos consertar nossas falhas, para que possamos fazer o trabalho da melhor forma como o Senhor deseja que façamos. Nosso Deus, seja com o irmão Juliano, abençoa de maneira poderosa a vida dele, também do irmão Rogério, do irmão Marcílio, a irmã Tereza Cristina, irmã Maria Eugênia também, irmão Rudinei, Sueli, Rodolfo, Giovannes, irmã Daniela, enfim, todos os irmãos que se encontram conosco nesse estudo e aqueles que futuramente irão participar. Nosso Deus, rogamos ao Senhor que nos conceda a luz celestial para que venhamos a entender a importância da Tua Palavra, para que ela seja realmente nossa vida. Nossa graça em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. 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 Irmão Rogério, com o irmão. Me parece que alguns irmãos não estão ouvindo. Será que pode ser isso mesmo que esteja acontecendo, irmãos? Eles precisam dar um feedback lá para... Estava com o microfone fechado? Não. Não? Não estava não. Não. Ok. Eles precisam dar um feedback lá, ver se eles não estão nos ouvindo mesmo, para a gente ver o que é que está acontecendo. Mas aparentemente aqui pelos controles aqui está tudo funcionando, viu, Rogério? É estranho que consta, inclusive, apenas 3 assistindo agora, e nós temos só dentro da sala lá várias pessoas. É muito estranho isso também. Bom, o Rudinei está ouvindo, a irmã Maria Conceição, a irmã Cris está ouvindo. Então eu acho que pode ser um problema realmente aplicado a 1 ou 2 aí, né? Então, ok. De qualquer modo, irmão Marcílio, o irmão não gostaria de iniciar trazendo a lume aí a questão de Itapecerica da Serra e o encontro lá, irmão? Porque assim, enquanto todos estão aqui, rapidamente a gente, né, poderia ter isso, e daí começamos o estudo. O que o irmão acha? Pode ser. Irmãos, o Rogério vai estar esse final de semana agora, a partir de sexta-feira, em Itapecerica da Serra, fazendo estudo
para um grupo de jovens que vai estar reunido nesse sítio, nessa chácara, que tem um pessoal lá que também acompanha esse ministério aqui do Rogério Buzzi. Então eles têm esse espaço lá, eles vão estar cedendo esse espaço para um grupo de jovens e o Rogério vai estar ministrando estudo para eles, provavelmente na sexta e talvez no sábado de manhã. Na parte da tarde do sábado, domingo e na segunda, o Rogério está livre para um encontro conosco lá em Itapecerica da Serra. Nós podemos marcar um dia com os irmãos, e os irmãos precisam colocar a posição de vocês aí, já confirmar essa presença, porque nós precisamos passar a quantidade de irmãos que vão ter condições de estar presente lá. A gente precisa passar essa quantidade de pessoas para o Rogério Elias, que está com o Rogério aí, acho que está com o Rogério aí, para ele se programar e ver como é que ele vai fazer levantamento de custo, alguma coisa assim com relação à alimentação, deve ser alguma coisa com esse sentido. Então nós precisamos confirmar quem realmente vai estar presente lá, para a gente saber a quantidade de pessoas que realmente vai lá. Tá? Se tem alguém que vai levar alguém e não está na sala, pode comunicar depois, não tem problema nenhum, mas precisa ser com uma breve antecedência, que hoje é segunda-feira, daqui a pouco é terça, quarta e passa a semana, e vamos ver se até quarta-feira a gente já tem tudo definido, o dia que a gente vai se encontrar com o Rogério lá, o dia que o pessoal vai estar lá, para a gente poder conseguir se programar aqui, o Rogério Elias conseguir se programar lá. Então, os irmãos manifestem aí na sala, a gente vai anotando, eu vou anotando aqui, e se alguém tiver algum posicionamento, alguma questão, alguma dúvida a respeito desse encontro, escreve aí, e a gente, na medida do possível, esclarece. O Rogério está aí, o Rogério Elias acho que está junto também, consegue resolver isso já. Mais alguma coisa, irmão? Não, eu estou vendo aí que a irmã Cris, né, já confirmou, a irmã Sueli confirmou, o irmão Robson está tendo dificuldade aí com o computador, não sei, não está ouvindo, parece que não está nos ouvindo, mas, enfim, né, aí durante a irmã Maria Conceição, que precisa saber de valores, acomodações, né, estou só respondendo rapidinho aqui, irmão Marcílio, né? Basta que se leve travesseiro, lençol. E, Marcílio, alguém falou em R$50 de custo, é isso mesmo? Não, eu não estou sabendo. Eu não sei quem falou em R$50 de ajuda, não sei se foi o Rogério Elias que falou para alguém, eu sei que hoje me falaram em R$50 de ajuda de custo, eu também não sabia, mas acredito que essa informação deve ter chegado, penso que eu, de forma correta, não sei. Não sei se é isso mesmo. Acho que é mais para alimentação, né, e coisa dessa natureza, né? Então, por enquanto, a Tereza e a Sueli. Isso. O irmão André acabou de entrar. Bom, vamos deixar aqui. Vamos poder estar. Ok. Bem. Irmão Marcílio, vamos então iniciar o estudo, né, meu irmão? E aí os irmãos vão estar analisando aí, verificando e confirmam até na quarta-feira. É isso, irmão Marcílio? Na quarta-feira, se os irmãos têm esse tempo, aí daí na quarta-feira vem com isso já preciso, eu vou
e daí a gente consegue passar isso com mais definição para o Elias, né? Isso mesmo. A irmã Joana está na sala. A irmã Joana vai poder participar conosco, não? Do quê? Lá em Itapecerica da Serra, no sábado, começa na sexta-noite, claro que nem todos vão, né? Mas nós teremos com certeza um encontro lá no sábado e provavelmente domingo também. Lógico que aí a gente daria um jeito, né, irmão Marcílio, de pegar a irmã Joana para ela estar lá conosco. Não, isso é de menos. Se ela tivesse disposição para ir, né, irmã Joana? Não, irmão, não vai dar para mim ir, não. Não? Tá bem. Então tá ok. Tá ok? Tá bem. O irmão Robson continua com problemas lá, enfim, vamos orar para que realmente ele possa ouvir-nos aqui, né? Irmão Marcílio, o pastor havia solicitado que a gente fizesse, né, mais orações, e eu realmente, irmão Marcílio, eu concordo com ele. Eu creio que oração nunca é demais, principalmente, né, quando acontecem esses problemas, não nos custa orar, né? Não sei se o irmão me permitiria fazer uma outra oração também. Por favor, Rogério, fique à vontade. Então está bem. Então vamos orar também, irmãos, e aí quem se sentir mais à vontade também fique bem à vontade para isso. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós, possivelmente só quando estivermos com o Senhor no céu e junto com o Teu Filho, Jesus Cristo, é que nós poderemos ter o real valor, Senhor, de momentos que temos como este. É possível que quando lá estivermos, o Senhor irá nos mostrar as lutas que foram travadas entre os teus anjos e os anjos caídos, que de todas as maneiras tentam impedir que estudos como este aconteçam. Nós queremos te agradecer imensamente, Pai, em primeiro lugar, por ser o nosso Deus. É maravilhoso saber que o Senhor, com todos os universos que o Senhor cuida, com este planeta, Senhor, que desde a sua criação, desde o pecado, Senhor, tem incomodado tanto o céu, tem feito com que o Senhor sofra tanto, uma vez que a tua palavra revela que o amor é sofredor, e nós sabemos que o Senhor é todo amor. Ficamos imaginando, Senhor, quando nós mesmos olhamos, Senhor, notícias de violência, de morte, de maldade, e nós mesmos nos sentimos mal. Que dirá o Senhor, um Deus santo como o Senhor é, ao contemplar todas essas coisas que acontecem aqui na terra, Pai? E o Senhor sofre, de certa forma, calado, observando tudo isto, Senhor, e aguardando o tempo em que a tua verdadeira igreja irá se manifestar. Pai Celestial, derrama do teu Espírito sobre cada um de nós, Senhor, para que nós possamos entender que quando pecamos e quando cometemos, Senhor, transgressões contra a tua lei, possamos nós entender que novamente estamos ferindo o teu Filho, que novamente estamos pregando ele na cruz. Claro que de forma simbólica, mas nós sabemos, Senhor, que teu Filho sofre quando o teu povo aqui na terra comete pecados, quando falha, quando erra. Mas, Pai Celestial, olha do alto do teu trono com tua misericórdia a cada um de nós e vê que somos falhos, somos pecadores, somos fracos, Senhor. Mas o Senhor não disse, Pai, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu Pai. Então olha para este pequeno grupo que está aqui. Olha, Senhor, com os olhos da fé, como teu filho que um dia disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Certamente nós estávamos representados naquela oração, porque quando falhamos, quando pecamos, quando erramos, Pai, não sabemos o que estamos fazendo, porque se soubéssemos, possivelmente nos esforçaríamos muito mais para não pecar contra o Senhor. Pai Celestial, estenda a tua misericórdia sobre nós e vê que somos falhos. Esse pequeno grupo que está aqui, Senhor, nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Diz o teu servo, o apóstolo Paulo, que nós somos devedores a gregos e a bárbaros. E certamente, Pai, nós somos devedores a todas estas classes, uma vez que o Senhor nos contemplou com verdades maravilhosas, Senhor, e essas verdades devem transformar-nos, de fato, devem fazer de nós um povo especial, um povo diferente. Mas vê, Senhor, que em nossos pecados, em nossas faltas, nós temos aprendido a nos amar. Cada uma dessas pessoas, Senhor, que adentram esse hangout, passam a fazer parte deste corpo maravilhoso que te pertence,
É para nós uma alegria muito grande hoje, Senhor, poder ter a Cris como irmã, a Etelânia, que acaba de entrar, o Robson, a Maria Conceição, Pai, o irmão Fabiano, o pastor Juliano, o irmão André, a Maria Conceição, Pai, o Rude, lá da Itália, Pai Celestial, cada um desses amados irmãos, a Sueli, essas pessoas, Pai, que o Senhor conhece desde o ventre, a Daniela, o André, Pai, todas essas pessoas que o Senhor conhece desde o ventre da mamãe deles, o Giovanni, o Rudinei, aqueles, Pai, que um dia estarão fazendo parte desses estudos, que no futuro estarão acompanhando também, o irmão Marcílio, a irmã Joana, Pai, cada um desses amados irmãos e irmãs, Pai, contempla-os com teu amor e mostra, Senhor, que valeu a pena, Senhor, o sacrifício feito na cruz do Calvário, não só por nós, mas sobre todos aqueles que ainda agregarão, Senhor, a tua igreja, o teu corpo aqui na terra. Mas de uma forma toda especial, Senhor, abençoa este grupo que num dia de segunda-feira vem até o Senhor pedir sabedoria, pedir entendimento. E, Senhor Jesus, lembra-te que quando esteve aqui na terra, o Senhor pregava aos pés do Monte das Oliveiras, e os discípulos extasiados ouviam a tua voz, ouviam a tua palavra. Nós queremos nos sentir também como eles aos pés do Monte das Oliveiras, ouvindo as palavras da vida. Por isso, Senhor, abre os nossos corações, sopra sobre nós o teu Espírito, como o Senhor fez com os discípulos. É dito em tua carta de amor que, quando o Senhor soprou sobre os teus discípulos o Espírito Santo, abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Senhor, nós somos muito mais fracos que eles, uma vez que já se passaram mais de 2000 anos, Senhor, e o pecado tem continuado a sua obra funesta, Pai. Mas não disse o Senhor que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu Pai? Que vitória será, Pai, quando o inimigo tiver que observar que o Senhor venceu na classe mais degenerada, mais fraca que já houve sobre a face da terra? Essa classe menor, essa classe que por tantos anos tem sido combalida pelo pecado, Pai. Não será maravilhoso um dia, Senhor, ver que de fato o teu poder se aperfeiçoou na fraqueza? Assim, Pai, esquece do homem que é o pó da terra e simplesmente manifesta o teu poder, Senhor, mostrando que tu és o dono desta igreja. Senhor Jesus, vê que estamos aqui e somos tão somente pó, mas não somos a tua igreja. O Senhor não prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, o Senhor se faria presente, Senhor? Este lugar, Senhor, o lugar da pregação, o lugar da voz é todo teu. Nós, se não tivermos a tua presença aqui, se não tivermos teus anjos aqui, se não tivermos o teu Espírito aqui, de nada valerá essa reunião. Nós precisamos do Senhor. E queremos que o Senhor não seja participante, mas seja aquilo que o Senhor de fato deve ser em tua igreja, o cabeça. O Senhor é o presidente, o Senhor é o pastor, o Senhor é o dono. E nós tão somente queremos ouvir a tua voz. Seja através do mensageiro que fala, mas a tua voz é que deve ser ouvida. Por isso, Pai, fala e teus servos te ouvem. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Amados irmãos, nós temos, de certa forma, aprendido com o nosso Deus, e eu acredito nisso de todo o meu coração, que por alguma razão Deus do alto do seu trono contempla estes grupos que estão hoje buscando a verdade presente, e quando nos deparamos com as verdades que Deus tem ao seu povo, e vemos todos os sinais que estão acontecendo, irmãos, nós temos armas para combater todos esses problemas que estão vindo. As armas são, em primeiro lugar, a espada, que é a palavra de Deus, o capacete, que é a fé, que deve abrigar a nossa mente das falsas doutrinas e dos enganos, e finalmente o escudo, que é certamente aquilo que nos protegerá dos dardos do inimigo. O escudo é o que nos protege. E o escudo, irmãos, ele tem sua representação como um muro para nos proteger, cravado e encravado na lei. Amados irmãos, por que Deus escolhe estas pessoas para deixar a elas verdades como as que vamos estudar no dia de hoje sobre o Apocalipse? Eu não sei. Eu tão somente confio num Deus que
nos ama, e nos ama de tal maneira que tem nos apresentado esses temas para que nós de fato estejamos preparados para o que vier. Nós só podemos nos preparar, irmãos, quando nós tivermos um contato íntimo com Deus. Orar como se ora a um amigo. Orar como se ora a um pai de verdade. Orar tentando pela fé contemplar alguém que está, de fato, ansioso de derramar bênção sobre o seu povo. Nós temos um amigo antes de termos um pai. Nós temos, de fato, um Salvador antes de termos, pura e simplesmente, alguém morrendo na cruz do Calvário. Nós precisamos aprender a conviver e a viver com esta realidade, com esta certeza. E, irmãos, nesta noite eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem no estudo que está relatado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, para que a gente possa, quem sabe, meditar um pouco naquilo que é a realidade, a condição das igrejas de hoje. O livro de Apocalipse apresenta a carta às 7 igrejas. Todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos falar dessas igrejas, não é? Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e finalmente a igreja de Laodiceia. Todas estas igrejas, irmãos, embora elas tenham um cumprimento passado, desde a primeira igreja, que é a igreja que nasce, né, ali simbolizada pela igreja de Éfeso, de certa forma, nós precisamos entender que nos dias de hoje, a verdade presente para o dia de hoje é que existem 7 igrejas, e não mais do que 7, no sentido espiritual, ou seja, as 7 igrejas que aqui estão representam todas as igrejas que existem na face da terra. Agora, a questão, irmãos, é que, por favor, verifiquem o que diz o capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Eu pediria ao irmão Fabiano, se possível, ou ao irmão Marcílio, quem estiver mais fácil, que vá colando o texto para que os irmãos possam acompanhar. Romanos 1, 7. Tá? No livro de Romanos, todos aqueles que têm alguma similaridade com este livro, notarão o seguinte. Romanos 1, 7 diz Paulo a nós: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que aqui o apóstolo Paulo não está limitando a epístola aos romanos, como nós as conhecemos, aos habitantes da cidade de Roma. Já explicamos aqui em estudos passados, mas alguns possivelmente não estavam conosco naquele então, quando a Bíblia está nos trazendo a verdade presente, e Paulo está dizendo a todos que estáis em Roma, o entendimento de hoje é a todos que estão na condição romana. Todos, repito, que estão na condição romana. Todos os que hoje estão inseridos na condição babilônica, todos que têm em seu meio ensinos babilônicos, todos que têm ainda crenças babilônicas, mas principalmente na questão do livro de Romanos, uma vez que o tema é mais do que qualquer outro justificação pela fé, a todos que têm um entendimento romano da doutrina da justificação pela fé. Uma vez isso entendido, nós vamos entender que nos dias de hoje, a carta às igrejas é uma carta que mostra, mais do que qualquer outra coisa, a condição. E quando nós falamos em condição, irmãos, não tem como fugirmos da carta de Laodiceia. A carta de Laodiceia é, em primeiro lugar, a carta à igreja de hoje. A condição das igrejas de hoje, irmãos, não se enganem, é a condição laodiceana. E esta condição, lembrem-se que Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Hoje, irmãos, não precisamos observar muito para ver que a condição das igrejas é lastimável. Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos ver que não há um só dia que
passe sem que não se invente uma nova forma de crucificar a Cristo nas igrejas, através de cultos que não têm absolutamente nada a ver com o culto a Deus, cultos que tão somente deixam um Deus triste, cultos que simplesmente exaltam ou o homem ou o diabo, e Deus, obviamente, não tem como aceitá-los. É um erro imaginar que Deus é obrigado a aceitar aquilo que nós lhe oferecemos. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que quando Caim e Abel ofereceram um sacrifício a Deus, Caim ofereceu o melhor da terra. Caim foi e buscou frutos, e não eram frutos ruins, não eram frutos estragados, não eram frutos podres. Caim ofereceu o melhor que a terra tinha, mas não era o que Deus pediu. Deus pediu o sacrifício de cordeiros, porque havia um ensino por trás do sacrifício de cordeiros. Caim imaginou que poderia oferecer a Deus um culto conforme a vontade dele. E imaginou que Deus, como muitos hoje dizem, Deus é um só, Deus está em todas as igrejas, ele vai aceitar. Deus não aceitou naquela época e não aceitará hoje, porque ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem oferecer um culto agradável a Deus, devem entender que este mesmo Deus nos diz que o culto agradável a Deus é de fato um culto apresentado como um corpo em sacrifício vivo, ou seja, é um culto reverente que começa em um cuidado muito grande com o que eu como, com o que eu visto, com o que eu bebo, uma vez que quando eu vou participar de um culto ao nosso Deus, eu estou tendo um encontro com o soberano do universo. Minha posição, a forma que sento, a forma como oro, a roupa que visto. Pergunto, irmãos, você se encontraria com um presidente da República de qualquer maneira? Você se encontraria com ele fazendo as coisas do jeito que você acha? Você não obedeceria a todo um protocolo para isso? Nós não temos um encontro com o presidente de uma república terrena. Nós temos, quando tratamos das coisas celestiais, de um encontro com o soberano do universo. E um encontro com o soberano do universo requer, em primeiro lugar, reverência. Os anjos de Deus, é citado no livro de Isaías, que eles sequer levantam o rosto para contemplar um ao outro e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isto é reverência. Elias, quando foi apresentar um culto a Deus, tinha diante de si 400 profetas de Baal, ou, como dizem algumas versões, 400 profetas de Azera. E estes simplesmente fizeram um culto que hoje é copiado em maior ou menor grau por aqueles que se dizem cristãos. Diz a Bíblia que eles gritavam e pulavam no culto que se oferecia a Baal. Elias, vejam que Deus não aceitou, nem poderia aceitar aquele culto, e não se manifestou porque não reconhecia aquele culto a si. E Elias mostra qual é o verdadeiro culto. Elias, então, restaura o altar que estava caído com 12 pedras, representando os ensinos do Velho Testamento através dos patriarcas do passado. E muita gente diz que o Velho Testamento não tem mais valor. E restaura esse altar na promessa de que um dia 12 discípulos seriam chamados, completando a multiplicação que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja estabelecida sobre as raízes do Velho Testamento e solidificado pelas verdades do Novo Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que a promessa do Evangelho, a promessa de um cordeiro que um dia morreria, que foi ratificado quando Cristo morre na cruz do Calvário. E pessoas se levantam dizendo que o Velho Testamento foi com base na lei e o Novo Testamento é com base na graça. Um testamento
É pura e simplesmente aquilo que é feito com base numa promessa. Teu pai te promete algo e o que ele faz? Ele escreve no documento a herança da qual você será participante quando ele morrer. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, este testamento de fato se efetiva. Aquilo que era uma promessa passa a ter valor real, não mais pela promessa, mas pelo cumprimento da promessa. E isso muitos cristãos ainda não entenderam. E ficamos numa briga teológica tentando entender a diferença entre a graça e a lei, quando a verdadeira igreja de Cristo não pode sobreviver apenas com uma ou apenas com a outra. Existe uma fusão fantástica que acontece quando você nasce pela graça para as boas obras de Deus. E aí nós vamos encontrar exatamente este problema nas igrejas que hoje compõem aquilo que deveria ser a pura igreja de Cristo. Então, nós iniciamos o nosso estudo com a igreja de Laodiceia, entendendo que ela é uma condição. Laodiceia quer dizer povo do juízo. E nós estamos num tempo em que, querendo ou não, crendo ou não, está sendo levado adiante o juízo. Já se iniciou, acredite eu ou não, o juízo já se iniciou pelos mortos e logo o juízo iniciará com os vivos. Porém, lembrem-se que tanto o livro de Daniel, que se abre de uma forma fenomenal a partir do século XVIII, mostrando, e Daniel também é juízo de Deus. Lembrem-se que o livro de Daniel, a partir do século XVIII, como dizemos, foi aberto para as nações, porque o juízo se estava iniciando. E aí nós entramos nesta que é a pior condição da igreja de todos os tempos. Irmãos, se nós estudamos cada uma das igrejas de forma muito simples, nós vamos encontrar que cada igreja tem pontos negativos e pontos positivos. Porém, vamos ler de Laodiceia o que é dito. Versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao mensageiro da igreja que está na condição laodiceana, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Eu conheço as tuas obras, que você não é nem frio, você não está lá fora no mundão, fazendo o que as pessoas todas do mundo fazem, mas você também não é quente. Você não arde com o fervor do evangelho no coração. Tomara que você fio. Quem dera tu foras frio ou quente. Assim, porque tu és um morno, e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem inicia dando aos mensageiros da igreja uma mensagem. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, como que vendo que esses mensageiros não cumpririam a missão que tinham de alertar a igreja quanto à sua condição, finaliza mandando esta mensagem ele próprio a todos.
Quem tem ouvidos, não quem tem orelhas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, falando sobre juízo, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no livro de Colossenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, versículo 16, e vamos tentar encontrar algumas pérolas que nós, quem sabe, não tenhamos no passado dado a devida atenção. Vejam o que diz aqui, 4,16. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Irmãos, eu não quero entrar em todos os detalhes de Colossenses, mas eu quero entrar, pelo menos, em alguns pontos aqui. Irmãos, hoje há uma guerra enorme sobre a veracidade das Escrituras e sobre a veracidade de alguns escritores. Paulo aqui diz, saudação de minha mão, por uma razão simples. Os colossenses estavam recebendo cartas como se fossem de Paulo e que de fato não eram. Paulo passa a escrever a saudação com a sua própria mão para que houvesse veracidade, para que os crentes de Colossos tivessem a certeza de que vinha dele. Hoje não é diferente. Há um desafio enorme quanto à inspiração. Para aqueles que conseguem crer em algumas escritoras ou escritores de hoje, existem hoje escritos fantásticos de uma senhora chamada Ellen White, e esta senhora é duramente atacada pela maioria das pessoas que a atacam, que não conhecem os escritos dela. Eu não vou entrar aqui na questão da inspiração, do nível de inspiração, nada disso, irmãos. Mas hoje, tudo que os verdadeiros servos e servas de Deus escrevem tem sido atacado e combatido. Não é diferente, não foi diferente no passado. Além disso, esta é uma realidade que acontece hoje, irmãos, como nunca antes. Textos bíblicos mais textos bíblicos são mal interpretados, como se, e Paulo é o que é mais atingido hoje. Os chamados judeus, que não aceitam hoje o Novo Testamento, atacam violentamente o ministério de Paulo. Nada há de novo debaixo do sol. Atacam violentamente os escritos de Paulo e atacam violentamente os escritos daqueles que, de alguma maneira, não corroboram com os erros que se colocam o tempo todo contra os escritos dos servos de Deus. Agora, o chamado, irmãos, para Colossenses, e notem como isso é feito, tanto de forma direta como de forma indireta. Colossenses, no capítulo 2, e quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, amados irmãos, que é o que nós vamos encontrar de uma forma fantástica. Por isso ele diz, lede-a também aos que estão na condição laodiceana. O tempo da igreja de Laodiceia que está sendo atacado violentamente é exatamente esse tempo. Lembrem-se, amados irmãos, que o livro de Apocalipse, que também é o livro da nossa época, sem absolutamente nenhuma sombra de dúvidas, João também alerta para esse problema. Aquele que acrescentar algo a este livro, lhe será acrescentado as pragas contidas nesse livro. E aquele que retirar algo, será retirado também dele a participação da árvore da vida. Note que Deus já sabia que pessoas estariam retirando o cânon sagrado, estariam sendo retiradas a autoridade de
como mulheres e mesmo homens que escreveram inspirados por Deus para o nosso tempo, pioneiros que escreveram de forma fantástica contra a Trindade, são atacados violentamente, dizendo inclusive que eles eram apóstatas, dizendo que eles não tinham luz, etc, etc, etc. Mas vamos ver que surpresa nos aguarda no final desse estudo. E cada um tire sua conclusão. Muito obrigado, irmão Fabiano. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E claro, e aqueles que as acrescentar, também serão acrescentadas as pragas deste livro. Agora, amados irmãos, atacam violentamente os escritos. Que atacam violentamente. Irmã Etelânia, por favor, feche o seu som, irmã, porque ela dá retorno aqui para nós, tá bom, minha irmã? Obrigado, irmã Etelânia. Amados irmãos, este é um tempo em que Deus quer, de fato, separar um povo para si. Um povo santo. Um povo que conhece profundamente as coisas de Deus. Deus, obviamente, tem o direito de alertar a sua igreja, de alertar o seu povo, de alertar aqueles que têm fome e sede da verdade presente. Então, vejam, por exemplo, o que nós encontramos no livro de Colossenses, que é um livro para ser lido para o povo de Deus, os servos de Deus nessa época. E vejam como, de forma direta ou indireta, isso é atacado. Colossenses 2, que é o escopo do estudo de Colossenses, praticamente se resume aqui. Veja que Laodiceia é o povo do juízo, o povo do julgamento. E Colossenses, versículos 15 a 17, 15 a 18, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Amados, o texto aqui é usado constantemente para se ensinar que o sábado não está mais em vigor. Mas, irmãos, vamos ler como Deus quer que leiamos. Como se pode ler isso? Me permitam usar aqui os irmãos. Me permitam usar aqui a irmã Sueli, a irmã Cris, o irmão Fabiano. Deus está dizendo, portanto, irmão Fabiano, irmã Cris, irmã Elaine, irmã Etelânia, irmão Robson, ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou pelo que bebem. Nem por causa dos dias de festa. Se você guarda a festa dos tabernáculos, se você guarda a festa das trombetas, se você guarda essas festas do Senhor, contrariamente ao mundo que prefere comemorar festas pagãs, como são a Páscoa, logicamente entendida de como se guarda, do 25 de dezembro, que na verdade nada tem a ver com o nascimento de Cristo, que é o nascimento de Tamuz, com as festas carnais de carnaval, com as festas carnais, irmãos, daquilo que se comemora, tudo o que está aí. Ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. O irmão Robson entende que no sábado ele pode fazer um alimento. Não há nada de errado nisso. Amém. Não sou eu quem devo julgá-lo. O irmão Fabiano entende que não se deve fazer. Não julgue teu irmão. A irmã Sueli crê que não pode. O outro irmão crê que pode. Irmãos, não fomos chamados para julgar os nossos irmãos e irmãs. Este é o escopo de Colossenses. Não está aqui se falando se deve ou se não se deve guardar o sábado. A questão aqui é, Deus já apresentou a sua verdade. Ele já nos deu um mandamento. Ele já nos deu o que é e o que não é para fazer de forma resumida. A questão é, não julguem por estas coisas. Por quê? Estas coisas todas são sombras das coisas futuras. Irmãos, o que comemos aqui na terra,
Uma melancia que você come aqui, uma uva que você come aqui, é apenas uma sombra das verdadeiras uvas e melancias que você vai comer no céu. Sombra, porque não se comparam ao tamanho, não se comparam à beleza, não se comparam ao gosto de um fruto que nós vamos comer no céu. Irmãos, o que bebemos aqui, a água que você bebe, cheia de cloro, não é nem de longe a água que um dia beberemos no céu. As festas que comemoramos aqui não chegam perto das festas que comemoraremos no céu um dia. A sombra não é a realidade daquilo que realmente existe. E é lá no céu que a realidade nos aguarda. As cidades aqui, imagine a cidade mais bonita que houver na face da terra. Não é uma tênue sombra das cidades que teremos no céu, das casas que teremos no céu. Irmãos, versículo 18. Ninguém domine vocês, meus irmãos e irmãs, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Nós sabemos o que cremos, amados irmãos. Nós temos que ter a convicção daquilo que cremos. Não está escrito. Por isso, Colossenses traz uma mensagem violenta àqueles que buscam julgar os irmãos. Este é o tema. E este é o grande problema dos laodiceanos. Irmãos, há 6 coisas que o Senhor detesta. E uma que o Senhor abomina. E o Senhor diz que ele abomina aquele que cria contenda entre os irmãos. Aquele que julga os irmãos e irmãs. E amados irmãos e irmãs, quando nós entendemos isso, você, por um momento, entre no Facebook e comece a ver a discussão entre irmãos sobre temas como sábado, trindade, natureza divina de Cristo, natureza humana de Cristo, condição pré-lapsariana, condição pós-lapsariana, justificação pela fé. Irmãos, é uma guerra e um julgamento de irmãos entre irmãos o tempo todo. E Deus não nos chamou para isso. Chega-se ao cúmulo de encerrar-se uma conversa às vezes. Vocês têm realmente que queimar no inferno porque vocês não guardam o sábado. Imagine, irmão, se Deus chamou algum de nós para esse tipo de diálogo, para este tipo de conversa. Irmãos, voltemos para o livro de Apocalipse, no estudo da carta a Laodiceia. Versículo 14. Ao mensageiro da igreja que está na condição laodiceana, ao pastor, ao ministro da igreja, e todas estão hoje na condição laodiceana, escreve: isto quem diz é o assim seja. É aquele que sabe que está assim. É uma testemunha fiel, porque Cristo conhece as suas igrejas. Fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Por que ele se identifica aqui como o princípio da criação de Deus? Porque as igrejas laodiceanas de hoje, as igrejas todas, não têm um conceito correto de quem é Jesus. E o texto aqui, ele próprio se apresenta numa época em que há uma confusão enorme se Jesus é Deus, se Jesus não é Deus, porque sim, porque não. Ele é o princípio da criação de Deus, segundo ele próprio quer que se entenda num tempo como este. Ah, mas ele foi criado? Não, o texto não diz que ele foi criado, irmãos. O texto diz que ele é o princípio da criação de Deus. Por quê? Porque nada que o Pai criou, criou sem a participação do Filho. Porém, o Filho, como gerado, tem um tempo ou um desde em que ele vem à existência. Não entendam subsistência. Existência. Existência como ser. Ele sempre subsistiu em Deus como o verbo, mas há um tempo em que ele passa, de fato, a existir como Filho de Deus.
E é essa confusão que se faz. Não se atenta para o fato, por exemplo, de que o Pai, diz a palavra de Deus, é de eternidade em eternidade. E o Filho é desde a eternidade. Este desde tem um princípio, exatamente como o Senhor nos ensina aqui, o princípio da criação de Deus. Há um princípio naquele que foi não criado, mas gerado, conforme diz a palavra de Deus. Por isso, Cristo é o unigênito e Jesus é o primogênito. Entender, lembrem-se, amados irmãos e irmãs, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, este é o Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diferenças que fazem tudo para que nós, num esforço enorme, para que nós possamos conhecer o que é a vida eterna. A Bíblia nos apresenta o Pai como o ancião de dias e nos apresenta o Filho como o primogênito de Deus. Basta ler. E o livro de Apocalipse é tão pouco conhecido que as pessoas fazem uma confusão enorme em relação a ele. E aí, isto, obviamente, atrapalha no crescimento espiritual da Igreja de Deus, porque se confunde e se destrói a personalidade do Pai e a personalidade do Filho. Amados irmãos e irmãs, poderia Deus ser mais específico do que isso? E a vida eterna é esta. Queres a vida eterna, meu filho? Queres a vida eterna, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, é esta. Prestem atenção nisso, amados irmãos. Que te conheçam a ti. Ti, não nós. Não eles. Ti, um. Só, um. Só, repito, um. Por único. 3 vezes o Senhor apela para que os irmãos pudessem entender como isso está sendo vituperado. Nós temos aprendido erroneamente que existe uma trindade. 3 deuses. Ou um Deus em 3. Ou 3 em 1. De fato, um mistério. Porém, é a igreja de Babilônia que se apresenta como um mistério neste sentido. Nós precisamos entender a palavra de Deus e aceitá-la. E a vida eterna é esta: que te conheçam uma vez, ti, 2 vezes, só, 3 vezes, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Imagine agora você diante de um Deus maravilhoso que te diz: filho meu, filha minha, servo meu, serva minha, por que ensinaste a Trindade? Senhor, eu ensinei a Trindade porque a Trindade, Senhor, os pastores me disseram que era correta. Filho, como foi que meu filho, quando esteve na terra, se defendeu do erro do inimigo? Pai, ele se defendeu com o que está escrito. Por que não fizeste o mesmo, meu filho? O que é que está escrito? Está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, este é, sem dúvida nenhuma, um dos principais erros da igreja laodiceana de novo. Tem no bojo das suas doutrinas uma doutrina completamente babilônica, católica, nascida no concílio de Niceia, ratificada no concílio de Trento, e nós estamos dispostos a aceitar aquela que a própria Igreja Católica afirma ser a principal doutrina sua, sobre a qual todas as outras doutrinas dela são levantadas, e queremos imaginar que isto provenha de Deus. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Deus tem o direito de esperar do seu povo um povo que realmente conheça as coisas de Deus e que o ame profundamente. É preciso
que nós sejamos, de uma vez por todas, decididamente dele ou de Baal. Elias, que é um exemplo dos mensageiros para os dias de hoje, mostra claramente qual é a nossa luta. Se o Deus de vocês é Baal, servi a Baal. Mas se é Deus, serviu. Enquanto nós defendermos uma trindade, nós estaremos correndo o risco de servir a Baal. Baal quer dizer Senhor. Repito, Baal quer dizer Senhor. E se eu não entendo perfeitamente quem é o meu Deus, e não entendo perfeitamente quem é o meu Senhor, se eu não o conheço, eu vou estar, sem perceber, adorando a Baal, imaginando que estou adorando a Jesus. E não pensem que isso não aconteceu no passado. No passado, nossos irmãos antigos, foi-lhes colocado também por Pilatos uma decisão. Escolham. Escolham. Vocês querem Barrabás ou querem o rei dos judeus? Quem vocês querem? Vocês sabiam que o nome de Barrabás era Jesus também? Haviam dois Jesus para se definir e para se escolher ali. Escolheram o errado. Existem também dois Jesus hoje. Existe o Jesus do sábado e existe o Jesus do domingo. Existe alguém nesta terra que se denomina Vigário Filho de Deus. E ele tem o seu dia. E existe o verdadeiro Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E ele tem também o seu dia. A Bíblia me diz que o Senhor, até do sábado, é Senhor. Ele é Senhor do sábado, não do domingo. Não da segunda, não da terça. Todos estes dias foram dados para nós vivermos as nossas vidas. Mas o sábado é dele. O sábado pertence a ele. Por isso ele é Senhor do sábado. Não que ele não seja o rei de todos os dias. E não deva ser honrado todos os dias. Mas aquele dia ele reservou para ele. Descansou e abençoou no sétimo dia. E isto é o nosso Senhor. E aí, por vezes, dizem, não, mas Deus é um só. Sim, é um só. E o Deus que eu sirvo não é o Deus de todos os dias. É o Deus do sábado. Eu o defino por aquilo que ele colocou como um sinal. 16. Apocalipse 3:16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Qual é o problema deste povo? Qual é o problema das igrejas de hoje? Porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Tente apresentar a verdade presente a irmãos de outras igrejas. Não, eu não preciso. Eu já tenho a minha igreja. Vai buscar quem não tem uma igreja. Vai falar para outro. Rico e enriquecido, de nada tendo falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O diabo inventou um texto que diz o seguinte, o pior cego é aquele que não quer ver. O cego não é aquele que não quer ver. O cego é aquele que não vê. Simplesmente, o cego é o que não vê. Se ele não vê, ele não vê. Não tem jeito. Querendo ou não querendo, ele não vê. Por isso é preciso que o Espírito Santo abra o nosso coração e os nossos olhos para vermos. E diz aqui, não sabes. Os crentes de hoje pulam, gritam, dançam, fazem as coisas mais absurdas numa igreja, simplesmente porque não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E sem dúvida, hoje, irmãos, a igreja que deveria ser um expoente na terra, com o conhecimento que recebeu do Senhor Jesus, a igreja adventista do sétimo dia, está exatamente nesta posição. Defendendo, como diz ali o irmão Robson, com unhas e dentes aquilo que não conhecem. Não sabem
que são desgraçados, miseráveis, pobres e nus. E nós corremos o mesmíssimo risco, a menos que nós aceitemos que de alguma forma nós somos pobres, de alguma forma nós somos desgraçados, de alguma forma nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque se não aceitarmos que isso pode estar ocorrendo conosco, então nós não somos a igreja de Deus. Agora, como? Aconselho-te que de mim compres, sem dinheiro, ouro provado no fogo, fé, para que tenha riquezas, vestes brancas, a justiça de Cristo. Não pense no teu coração que você é bom porque você não rouba, porque você não mata, porque você não... Irmãos, há uma guerra hoje em relação ao dízimo. Eu lhes asseguro diante de Deus e dos anjos, não devolver o dízimo é roubar a Deus. O dízimo não deve ser devolvido. O dízimo não deve ser dado. O dízimo deve ser simplesmente entregue a quem pertence. Não é porque Deus te dá 100%, te dá o salário, que ele não pede o que é dele. É um teste de fé. Ele poderia já ficar com os 10% dele. Mas o Senhor, em relação ao dízimo, diz taxativamente: em que me roubais? Vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. E, irmãos, quando Deus vem ao seu povo mostrando a sua realidade, tudo que nós precisamos fazer é aceitar. Vestes brancas para que te vistas. Não pense que você é justo, não pense que você é bom, porque está aparecendo a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com o colírio para que vejas. Orando, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso coração para ver onde estamos errando. Irmãos, nós precisamos nos unir. Precisamos nos unir imediatamente, irmãos. A igreja precisa, de fato, estar unida para que a gente possa, irmãos, fazer frente ao engano que está vindo por aí. E ao nos unirmos, irmãos, nós simplesmente estaremos demonstrando que a oração de Cristo não foi em vão. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esta união vai fazer com que nós cresçamos. Lembrem-se, irmãos, foi somente quando os discípulos de Cristo estavam unidos, tendo tudo em comum, que o Espírito Santo desceu sobre eles. Queremos o Espírito Santo? Vamos nos unir, amados irmãos. Vamos nos unir e trabalhar na causa de Deus. Foi mandado recentemente aos amados irmãos e irmãs uma ficha onde pedimos que cada um coloque aí os dons que tem. O seu dom é o dom para as coisas da internet. O seu dom é o dom para a administração. O seu dom é o dom para a tesouraria. O seu dom é um dom para sites, para formular textos. Qual é o teu dom? Nós falamos sobre isso nos talentos. Irmãos, nós precisamos que cada um manifeste o seu talento. 1 hora, 1 dia. Note o que o Senhor Jesus tem dito, não eu. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. O Senhor não quer obras, mas Ele está mostrando onde está a deficiência. Ele está dizendo, o fato de tu não ter obras na minha casa, de não participar, de não ajudar, simplesmente demonstra esta realidade. A falta deste trabalho é o resultado disso. Irmãos, Deus merece uma igreja unida. Merece. E Ele precisa dela. Não que Ele precise, irmãos, por qualquer razão, porque este pequeno planeta, irmãos, só tem atrapalhado esse universo. Desde que o pecado entrou aqui, só tem dado tristeza ao coração de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele não vai abrir mão desse planeta. Mas Ele merece que nós estejamos unidos. A oração de Cristo merece encontrar hoje, irmãos, um cumprimento. Agora, aqui vem aquilo que é maravilhoso. Jesus diz a Sueli, diz a Itelânia,
Diz a irmã Joana, diz a mim, diz ao Marcílio, diz ao Fabiano, diz a Daniela, diz a Sueli, diz ao Giovanni. Irmãos, servos do Deus vivo, ele diz a cada um de nós nesta noite: eu repreendo e castigo a vocês porque eu amo vocês. De todas as criaturas que estão na terra, eu amo profundamente vocês. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Eu estou à porta, eu estou batendo no coração de vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês conseguem reconhecer que nesta noite sou eu quem falo a vocês através de um pecador, se vocês conseguem realmente acreditar que sou eu falando a vocês, abram a porta. E eu cearei com vocês, e vocês comigo. E ao que vencer, e quando vocês vencerem, e ao que vencer, eu vou conceder que se assentem comigo no meu trono, reis e sacerdotes, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Vocês todos têm ouvidos, meus amados. Ouçam, não o que o Rogério, ouçam o que o Espírito de Deus diz aos vossos corações nesta noite. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Deus seja louvado por tamanho amor. Saber que com todo este amor, com tudo que Ele nos chama como atenção, Ele finaliza essa carta de amor dizendo: eu falo de forma franca e direta com vocês, porque eu faço isso com aqueles que me pertencem. Aqueles que não me pertencem, eu não falo desta maneira. Eu falo desta maneira àqueles que já me conhecem, aqueles que sabem que o coração deles é meu, aqueles que já se entregaram a mim. É a estes que eu falo, porque estes eu tenho o direito e a liberdade de falar. Aqueles que não são meus filhos, eu não falo desta maneira. Por quê? Eles não têm compromisso comigo e eu não tenho compromisso com eles. Mas aqueles como vocês que um dia entregaram a vida a mim, eu os levarei até o fim. Por quê? Diz o Senhor Deus a nós, a cada um de nós nesta noite: sou eu quem opera o querer e o efetuar. Eu coloquei no coração de vocês o querer me servir. E eu estou trabalhando e vou trabalhar até o fim com o efetuar. Para que finalmente, naquele dia, quando eu vier buscar os que me pertencem, nenhum de vocês falte. Pai Celestial, muito obrigado por este amor maravilhoso. Muito obrigado por nos amar de tal maneira e por nos considerar teus filhos e ter a liberdade que o Senhor tem de nos chamar de teus filhos e nos repreender por amor. Nós sabemos, Pai, e queremos dormir nesta noite com esta certeza, que o Senhor só nos repreende porque nos ama. E o Senhor tem todo o direito de fazê-lo. Que Deus os abençoe. Amém. Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Amém. Amém. Nós estamos com a irmã Epilânia de Cássia. Irmã, nós não nos conhecemos a primeira vez. Se apresente, coloque as considerações da irmã a respeito do estudo. Seja bem-vinda, viu, irmã? Amém. Paz do Senhor. A Todos paz. os irmãos. Fiquei muito feliz, né? A palavra tremenda da parte do Senhor. E interessante porque nosso Deus, Ele fala muito e constantemente comigo. Sempre que eu abro aqui uma palavra, já é naquilo ali que eu sinto de Deus mesmo, uma resposta para as perguntas que eu tenho muito indagado ao Senhor, né? A gente nem deve fazer isso, mas eu busco a Deus, né, constantemente na minha vida, sempre de uma forma assim, bem sincera no meu coração. Eu tenho meu Deus como meu Pai, né, e vejo que o Senhor falou primeiramente comigo através dessa palavra, confirmando a palavra que eu abri em 1 João, capítulo 3,
versículo 1, que ele diz assim: com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Então, o irmão acabou de falar, foi um prazer ouvir, o irmão Rogério, né? Eu sou da cidade do Cabo de Santo Agostinho, aqui no estado de Pernambuco. Sou da Batista, da Igreja Batista, mas que, de fato, hoje eu tenho um trabalho independente. Eu trabalho com uma rádio web, a Rádio Mulheres de Deus. Hoje o projeto desta rádio está alcançando cerca de 8 países. Né? Pela internet eu tenho 2 programas. Inclusive hoje eu não consegui colocar no ar, deu um probleminha aqui no transmissor, né, que eu tenho instalado no meu computador, não estava conectando, a internet estava oscilando. E aí Deus marcou esse encontro, meu irmão, inclusive não era nem meu amigo no Face, né, mas mandou um convite para mim, e eu de fato senti vontade de participar. Eu tenho um canal no YouTube também, eu fiz alguns vídeos, mas eu não tenho muita prática, eu acho que eu também não tenho um público para estar realizando esse trabalho assim, de hangout. Eu já tentei algumas vezes. Mas assim, fico sempre assistindo alguns que eu tenho conhecimento. Eu vi aí o canal do irmão Neemias Gomes, que também está na página do Rogério, né, do irmão Rogério. Eu já venho acompanhando a Verdade Revelada e os outros canais. E estou aqui, assim, feliz pela palavra, né? Porque é isso mesmo, nós estamos vivendo um tempo de muita confusão, né? Assim, muitas indagações acerca do próprio Jesus Cristo, né? Das doutrinas, várias igrejas, os irmãos estão desunidos, né? Cada congregação defendendo sua placa, seu grupo, e realmente falta aquela união entre os irmãos, né? Que é o que o Senhor vem, inclusive, falando aqui no capítulo 3, 1 João, né? Também sobre isso, também, que o irmão está falando sobre esse assunto da unidade da igreja, de quando o Espírito Santo de Deus realmente operava no meio da igreja, quando havia aquela união, aquela preocupação dos irmãos uns com os outros, até na questão do sustento mesmo, das dificuldades de estender as mãos. E quem são os filhos de Deus, a não ser aqueles que praticam a justiça, né, o amor de Deus, o amor ao próximo, né, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao Deus de Israel. E eu vejo isso, entendeu, irmão? Então, eu tenho trabalho, acho que eu não defendo denominação, religião. Eu creio em Deus que é vivo, né, um Deus de Daniel. Eu creio nesse Deus criador, né, e tem a sua forma, né, de agir individual na vida de cada pessoa. Em particular, todo ser humano precisa ter um relacionamento com Deus, né, e o Deus está sempre à porta, nos convidando a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Então isso aí é algo que eu tenho tentado fazer. Hoje eu estou trabalhando, digamos assim, na obra, né? Porque isso aqui foi uma obra que Deus colocou na minha vida, essa rádio para evangelizar. Eu já estive participando, né, de vários encontros. Eu tenho um movimento que eu criei para trabalhar, inclusive na obra independente. E hoje aqui no município do Cabo Santo Agostinho eu tenho um reconhecimento do Conselho e da né, que já conhece o meu trabalho. Eu tenho projetos executados aqui. E assim, eu estou trabalhando, né, irmão, na obra. Eu estou fazendo, independente de estar dentro da congregação com os irmãos, que eu gosto,
muitas vezes eu vou, participo, mas é um trabalho que o Senhor colocou na minha mão, uma obra que é um trabalho de oração. Eu tenho um programa Ore Comigo, na segunda e quarta-feira, a partir das 20 horas até as 22 horas, e o programa Mulheres do Brasil Gospel, que inclusive eu já apresentei em 4 rádios aqui em Pernambuco, e uma rádio pela rede de rádio, né, internacional, a rede de rádio La Gramotion, que é uma rede de rádio web. E depois eu vim trabalhando para mim, montei essa rádio através da internet. Hoje eu monto sites, eu trabalho montando rádio, eu faço esse trabalho porque eu aprendi para desenvolver esse trabalho de evangelização. E como o irmão falou, eu não é um talento, né, para Cristo. Inclusive fiz o Festival da Juventude Cristã aqui, e o tema, por incrível que pareça, era esse, né, que louvando ao Deus vivo e usando o seu talento para Cristo, né? Porque nós precisamos mesmo ver o que Deus nos deu, nos concedeu de talento. Eu digo que eu tenho, assim, uma facilidade de aprender, né? Para que a gente possa usar nosso talento para a obra do Senhor, para ajudar, para realmente fazer algo que as pessoas possam ver o diferencial que Deus fez na nossa vida. E foi assim na minha vida, porque irmão, eu trabalhei no mundo. Tudo que eu fazia era para o mundo. Eu trabalho com eventos, laboratório de projetos, fui para a rádio, né, comércio que eu tinha, tudo era para o mundo. E a grande inversão que o Senhor fez na minha vida, né, a grande transformação da água para o vinho, foi justamente nesta área de trabalho. O trabalho que eu tinha, todo ele Deus trouxe para um renovo, né, para hoje eu consagrar todo o meu trabalho ao Senhor. Então meus projetos passaram a ser para a obra, né? Tudo que eu fiz em rádio, um projeto que era trabalhar era para o mundo, Deus mudou essa história. E hoje eu estou aqui, desempregada, né? Mas trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade dele, levando uma palavra, pessoas que se convertiram. E muitos têm tido sua vida, né, transformada, no seu casamento restaurado, vidas que o Senhor, né, realmente através desse trabalho alcançou, transformou, e as pessoas vêm me dar testemunho. Eu digo sempre, né, toda honra e glória seja para o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas é isso, irmão. Amém. Eu fico feliz, muito obrigada pela oportunidade, espero poder participar novamente e estou à disposição. Eu não sei de que igreja os irmãos fazem parte, né? Mas é como eu lhe disse, né? Eu sou batista, porém hoje eu estou com o movimento pela unificação da fé e tenho propostas aí de algumas congregações para tomar a frente da obra, mas eu não sinto vontade agora no momento de partir para realmente ficar à frente de uma obra. Eu quero trabalhar como estou fazendo agora e esperar o tempo de Deus para que eu possa realmente sentir no meu coração preparo para trabalhar numa obra dentro da vontade de Deus, né? Porque tem muita confusão nesse mundo aí, tem muita coisa errada, assim, que eu vou aos cultos e eu não engulo mais, então eu fico logo, né, nervosa ali naquele lugar, já dá vontade de sair, que eu vejo que o negócio está meio troncho. Eu digo, não sei, o senhor tá, o negócio aqui tá meio errado. Aí eu começo a ir, depois eu aprendi a ouvir, eu aprendi a enxergar o Senhor além da religião, entendeu, irmão? Aí tem coisas que eu vejo dentro das doutrinas que eu não concordo, aquilo me inquieta e eu saio dali, entendeu? Aí agora eu tô aqui trabalhando pela web e graças a Deus
Deus tem me abençoado através desse trabalho. Espero ser bênção na vida dos irmãos também. Com prazer. Amém? Amém. Amém, irmã. Seja bem-vinda. Tenha certeza que a irmã está no caminho certo, viu? As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz e saem para fora do aprisco, irmã. Tenha certeza e fé que você está no caminho certinho, viu? Nós, não sei se o Rogério pode se colocar melhor aí o posicionamento nosso, irmão, fique à vontade. Não, basicamente, irmã Etelânia, nós somos um grupo que não congrega em igrejas, nós somos um grupo que é totalmente livre quanto ao que crê e expressa, nossa base doutrinária não está influenciada absolutamente por nenhuma instituição. Nós entendemos que é um tempo em que Deus está chamando pessoas, como diz o próprio livro de Apocalipse, capítulo 14, capítulo 18, entendemos que Deus está chamando as pessoas a saírem das igrejas, porque as igrejas, de um modo geral, estão contaminadas com doutrinas babilônicas, né? A irmã vem da raiz batista, a irmã sabe que a igreja batista foi uma igreja protestante em essência, né? Nasceu nos Estados Unidos sobre a raiz do protestantismo, né? Assim como a igreja metodista da época e assim como a igreja adventista, todas igrejas consideradas, né, com suas raízes protestantes. Porém, né, ao longo do curso dessas igrejas, elas acabaram aceitando algumas doutrinas realmente que não são as doutrinas puras bíblicas, por isso o alerta da carta a Laodiceia, né? É a condição das igrejas de hoje, nenhuma delas escapa, né? Então, basicamente, nós somos um grupo que defende a verdade independentemente da instituição, né? Somos adoradores do Deus vivo e, obviamente, né, nós não aceitamos hoje nenhuma influência institucional, a menos que ela seja completamente bíblica, né? É basicamente isso, né? Tá bom? E é um grande prazer tê-la entre nós, irmã Etelânia. Volte sempre que quiser, será realmente um prazer tê-la conosco. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos são de onde? Etelânia, o Rogério está em Curitiba, Paraná. Eu estou em Piracicaba, interior de São Paulo. O Fabiano está na sala conosco, ele está na região de Mato Grosso, sul, norte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Existem irmãos aí na sala de vários lugares do país inteiro. São Paulo, irmãos de Campinas, enfim, de outros lugares aí bem distantes, viu? Muito bom, irmão. Eu percebo, irmão, só uma parte, mas é algo diferente aqui nesse trabalho, né? Porque eu já ouvi muita coisa pela internet. Eu comecei a trabalhar pelo Facebook, né, a minha rádio, assim, há mais de 3 anos que o Face deixou de ser simplesmente uma rede social, fazer amizade, mas um trabalho mesmo para mim. E eu vi de tudo, né? Assim, eu vejo que tem uma diversidade muito grande de opiniões acerca do Evangelho do Senhor, mas que Deus está levantando um povo, né? Um remanescente mesmo. Exatamente. Um povo. E eu sempre que as pessoas me perguntam, eu sei o que, eu sou remanescente, eu creio que eu faço parte desse remanescente que o Senhor vai tirar no meio de um povo. E foi praticamente isso. Inclusive, durante o projeto que eu fiz aqui, o Festival da Juventude Cristã, o Senhor dizia a mim que eu ia enviar cartas às igrejas. Para o Senhor ter ideia, eu fui participar da ordem do conselho, da ordem de pastores daqui, de Pernambuco, e fui lá como liderança, né, como pastora, e mesmo não tendo carta, entenda, mas foi o chamado de Deus. Eu passei de eventos da Comibre, né, uma comissão mundial, conferência mundial de pastores, bispos e líderes, e o Senhor preparou cadeira para mim de pastora sem eu ter carta. Mas o Senhor começou a fazer o que comigo? Ele começou a me mandar para várias igrejas.
Eu preguei algumas e outras foi só mesmo para eu ver o que estava acontecendo lá dentro. E Deus começava a mostrar, me inquietar, e de repente, quando eu estava ali no meu lugar, os pastores me chamaram para ir lá para frente, primeira vez que eu chegava na igreja, mas sempre o Senhor me honrava, entendeu? Ali na frente, para levar a palavra. E mais honrava, me mostrava aquilo ali e depois me tirava daquele meio. Eu fiquei, Jesus, por que isso? Algumas pessoas me enviaram carta pedindo para eu abrir denominação, a congregação aqui. Eu cheguei, inclusive, a procurar casas aqui que tivesse pelo menos um pontozinho, um terraço, para colocar uma obra aí, inclusive do Rio de Janeiro. Mas nada disso Deus permitiu. E comecei a fazer cultos nos lares, projetos, e foi almas para Jesus. Assim, pessoas se convertiram, primeiro culto, né, pessoas se convertendo, mas de repente Deus me colocou só dentro da minha casa para fazer esse trabalho. Mas eu estou aí, irmão, precisando, meus talentos que o Senhor me deu é para Cristo mesmo, é para servir na obra do Senhor. E eu sinto que esta obra aqui, que Deus me convidou hoje, aí através dos irmãos, é de Deus. Eu vi muita sabedoria do Senhor ao irmão Rogério, né, dada ao irmão Rogério, assim, a forma dele falar, a mensagem, o raciocínio, a lógica e o espírito da coisa, é isso aí mesmo. Eu sou um pouco analfabeta, viu, irmão? Não ligue não, mas eu entendo que é de Deus. Eu sinto que é da parte do Senhor mesmo, é diferente, meu irmão, é bênção. Que Deus continue abençoando ricamente, né, que nós possamos assim colaborar, crescer, né, participar aí desse trabalho, amém? Amém. Irmã, o meu e-mail está aqui no chat da sala interna aqui. A irmã pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o Rogério também, e a gente provavelmente tem muito mais coisa para conversar. Eu estou sentindo isso. A gente precisa encerrar o Hangout para não ficar oneroso para a pessoa que vai assistir o estudo depois, ok? Mas pode entrar em contato comigo, com o Rogério, com outros irmãos que você tem contato pelo Facebook aí. E nós estamos aqui às segundas, quartas e sábados, às 20h30 na segunda e na quarta, e no sábado às 16h30. A gente está sempre aí, tá ok? Vamos encerrar? O irmão Rogério ora, a irmã quer fazer uma oração, irmã? Você. Amém. Amém. Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço, Pai, misericordioso, de amor, por esta oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos nesta obra, Pai, que eu creio. É tu, Senhor, que estás à frente desse trabalho. E eu peço, meu Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente todo este povo que está aqui reunido, e que nós possamos juntos, Senhor, levarmos a Tua palavra aos 4 cantos do mundo através deste trabalho, e que outros e outros venham, Senhor, para receber as Tuas bênçãos, para ser tremendamente abençoado através da Tua palavra, que a Tua verdade está sendo pregada, Pai, eu creio. Neste momento, através deste trabalho, que o Senhor continue nos abençoando e nos leve em paz para a nossa casa, onde quer que estejamos, em qualquer lugar deste Brasil ou do mundo, que o Senhor envie os seus anjos pela sua misericórdia para nos proteger, para nos abençoar, para nos dar direcionamento neste trabalho, que nós possamos cada dia mais nos unirmos e que esta obra cresça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Que esse seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom, Rogério. Bom, amados irmãos e irmãs, foi um grande prazer estar com todos os amados irmãos mais uma vez.
que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês e que de fato nós possamos descansar nesta noite e amanhã, ao abrir os nossos olhos, que a primeira imagem que apareça diante de nós seja Cristo e este crucificado. Possamos acordar na certeza de que somos servos do Deus vivo e que cada ato, cada palavra, tudo que fazemos durante o dia, né, revele realmente que nós servimos a esse Deus maravilhoso. Que Deus os abençoe grandemente e que quarta-feira possamos estar novamente aqui para um novo estudo da Palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, boa noite, fiquem todos com Deus, Deus abençoe, obrigado pela compreensão, pela paciência de todos, de a gente ter que gerar mais um link. Os irmãos que estão decidindo de participar do encontro em Itapecerica da Serra no próximo final de semana, nós temos até quarta-feira para dar uma posição, para poder passar para o Elias, está com o irmão Rogério lá, para ele ter uma noção de o que é que ele vai precisar para poder nos receber lá e depois a gente acabar rachando essas despesas aí, ok? Fiquem todos com Deus, boa noite, até quarta-feira, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite.